Agora nós vamos fazer a classificação por seleção. Tá? Então vamos lá. A classificação por seleção, esse processo de classificação consiste em uma seleção sucessiva do menor ou maior valor contido no vetor. Eu vou optar por menor, tá? Vocês vão ver. Mas tanto faz menor ou maior. Dependendo se a classificação dos elementos será em ordem crescente ou decrescente. No caso do menor, eu vou fazer em crescente, tá? Mas pode fazer o contrário também. O método select sort, em cada passo, o elemento do menor ou maior, vamos fazer menor, é selecionado e colocado na sua posição correta, dentro do vetor classificado. Este processo é repetido várias vezes, A gente vai ver que fica melhor para vocês entenderem. O vetor é dividido em dois segmentos, o primeiro contendo os valores já classificados e o segundo com os elementos a classificar, Lógico, inicialmente o primeiro segmento está vazio, porque não tem ninguém classificado. Então a ideia é essa aqui, ó. Você tem um vetor inicial, tá vendo? Então esse é o elemento corrente, ó, esse é o elemento corrente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o menor elemento a partir dele, no caso é o 12. Aí ele vai trocar o 12 com o 21. Antes de continuar, o aluno fala, e se não existisse um menor do que ele? Vocês vão ver que o algoritmo troca ele com ele, porque o algoritmo não vai testar. Teve menor, ele troca o menor. Se o menor for esse mesmo, ele troca ele mesmo. Porque a troca é feita por registrador, então é rápida. É melhor do que usar um se em todos os casos, em todo o procedimento. A etapa 1, então ele fez isso, trocou, viu? 21 com 12, ó, ele trocou esses dois aqui, ó lá, o 21 veio para cá. Aí ele anda com corrente, é o 27. Aí ele vai pegar o 15, ó lá, o menor a partir dele. Depois vocês vão ver como é que a gente faz isso. Aí ele vai trocar o 15 com 27, ó lá. Aí ele anda com corrente, 21. Aí ele vai pegar o menor a partir dele, que é o 17. Aí ele vai trocar os dois. E vai assim por diante. Ó, vai por 20, vai pegar o menor, que é o 19, vai trocar o 19 com 20. Depois anda, mas o próximo aqui, o corrente é o 37, ele vai pegar o menor a partir dele, é o 20, aí vai trocar os dois. Olha lá. Depois ele vai pegar o menor a partir do 37, que é o 21, vai trocar os dois. Aí o corrente está aqui agora, ó, ele vai trocar o menor a partir dele, que é o 27. Aí troca. Aí ele não continua, gente. Aí já acabou, ele para aqui. Ou seja, ele vai parar no tamanho do vetor menos 1. Porque se você andar com aqui, você vai trocar com quem? Não tem mais ninguém para frente, Então, a etapa 7, ele para aqui, ó, fez a troca e parou, Então, na realidade, se o tamanho é 8, ele vai dar 7 etapas, 7 passadas. Aqui eu fiz de uma outra maneira, para vocês enxergarem, ó. Aqui já está mostrando quem que troca lá. Pega o corrente, esse é o corrente, Aí ele troca com o menor. Aí ele anda com corrente, tá vendo? Troca o menor a partir dele. Aí depois ele anda com corrente, troca com o menor. De novo, ó. Troca com o menor. Tá andando com corrente, troca com o menor. Troca com o menor. Troca com o menor. Aqui foi um interessante, ó. O corrente está aqui. Troca o menor. O menor é ele mesmo, porque o 93 é maior. Então, ele troca ele com ele. Olha lá, essa setinha para dar a ideia que ele troca com ele mesmo. Então, o algoritmo é assim. Primeiramente, faça uma varredura para identificar o registro corrente. Nessa varredura, ela termina, a primeira varredura, com n-1, ou seja, ele vai dar n-1 passadas. Para cada registro corrente, aí ele inicializa a posição do registro corrente como sendo a posição do menor, da menor chave, e depois ele faz uma varredura no vetor subsequente à posição corrente, identificando a posição do menor, da menor chave. Aí troca-se os elementos da posição corrente com a da posição identificada. Ele repete isso até o ponteiro ficar em n-1. Então o algoritmo é esse. Ó, o select sort, o procedimento em Python, você passa o vetor. Aí isso aqui é para salvar o tamanho do vetor, Para não trabalhar com n, com len aqui, eu trabalho com n. Então ele vai fazer uma variável i variando de 0 até n-1, tá? Porque você não vai até a última posição, até a posição última menos 1.
Aí você salva a posição do mínimo, ó, com a corrente, tá vendo? E depois você faz um outro for. Esse outro for aqui é para pegar o registro, o menor registro, na posição do menor registro. Então ele começa do I mais 1 e vai incrementando, e vai perguntando, a posição J é menor do que a posição do mínimo? Se for, aí a posição do mínimo recebe essa posição do J. Então ele está pegando o menor elemento. Vocês vão ver depois executando, aí vocês entendem melhor. Aí depois do for, ele vai trocar a posição corrente, ó, com a posição I. E vai fazendo isso até terminar. Aí ele retorna o vetor. É bem fácil, né? Então a classificação do vetor de n tamanho n, ele é feito com n menos 1 passos, né? Olha aqui, ó, n menos 1 passos, né? Para cada passo, ele pega o menor valor dentro os não selecionados, ou seja, ele pega dentro do vetor. Lembra, ó? Para cada passo, ele vai pegar o menor no outro vetor, né? Depois, o primeiro passo é n-1, o segundo n-2 e assim por diante, né? O último passo é uma comparação só, lembra? O último passo aqui, ó, olha lá. O último passo, ele está aqui. Ele só vai fazer uma comparação. Vamos lá de novo. Aí, essa aí, tá? Então, nós vamos agora mostrar, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou passar para o outro ambiente. Antes do outro ambiente, vou mostrar isso aqui, olha que interessante. Isso que eu dei aquele endereço para vocês visitarem. Olha, ele tem um bobo, depois vocês executam o bobo. O bobo está aqui. Eu vou executar o select, que aqui já dá para a gente comentar. Ele está grande o vetor, então dá para a gente comentar muito. Você vai ver ele direitinho. Ó, ele começou aqui, tá? Esse é o corrente. O corrente está nessa posição aqui, ó, é o 80. Aí ele vai pegar o menor. O menor é esse aqui, ó. Depois vocês vão ver que quando ele chegar no final, ele vai trocar esse cara aqui, né, o 2 com 80. Então ele vai jogar o 80 para cá, ó. Então, nessa posição. Olha lá, já jogou, tá vendo? Agora ele escolhe o menor. A princípio o menor tá esse, ó. Agora passou para esse, tá vendo? Acho que esse aqui é o menor, né? É 5 e 5, vai ser, tanto tem 3 5, ele pega um deles, né? Tanto faz. Ele vai pegar esse primeiro. Aí vai trocar com aquele lá, né? Olha lá. Aí ele vai pegando, ele vai fazendo isso várias vezes, né? Isso é interessante você ver que você entende direitinho o algoritmo. Vou dar uma pausa de novo para passar o... Olha, esse aqui é uma execução. Nós vamos fazer a execução do código, tá? Eu vou acrescentar um print aqui para a gente fazer o que vai ser impresso, né? Para a gente sacar como é que é feita a leitura do algoritmo. Então, ele quer executar o select sort com esse vetor aqui, tá? Esse é um exercício da lista, é o 2 da lista. Então, eu criei 3 ponteiros, vocês vão ver, o ponteiro vermelhinho, que é o ponteiro significando o I, o verdinho é a posição do mínimo e o amarelinho é o J andando. E o azul, esse ponteiro azul, é o que está varrendo o código, né? Não é um ponteiro, é onde está sendo executado, tá? Então, ele vai começar, o código entrou, o vetor, você vai passar o vetor aqui, ó, né? Ele vai entrar esse vetor, esse aqui é o vetor alist, ó, é o alist. Então, você vai passar ele aqui como parâmetro, ó. Aí ele vai executar. Primeira coisa que ele faz, ele pega o tamanho dele, ó. N vai dar 6. De 0 a 5 tem 6. Aí ele vai entrar no for, ó. Segue aí, ó. Olha lá que legal. Ele entrou no for. Então, ele vai inicializar o I com quanto? Com 0. Concorda? Olha lá, o ponteiro I aqui, ó. 0. Olha lá, tá 0 lá. Aí ele vai, posição do mínimo. Aí, ó, posição do mínimo, o ponteiro verdinho. Recebe o I. No caso, o I é 0. Então, vai ser 0. Olha lá. Vocês têm que olhar aqui, hein? Ó, aonde o ponteiro azul está andando, no vetor e na tabelinha. Aqui é o mapa de memória. Aí ele vai printar A lá. Printou o A, tá vendo? Olha lá, o A lá. Printou o A lá na tabela. Aí ele vai andar. Ele vai inicializar o J com I mais 1. Então, o I vale 0, então I mais 1, 1. Olha lá, ponteirinho vermelhinho, amarelo é o J. Aí ele vai entrar dentro do for. Começou. O AJ, ó, esse AJ aqui, ó, o AJ é menor do que o A da posição do mínimo. Ó, o AJ é o valor da célula aqui, né, gente? O J é 1. Esse aqui é menor que esse? Então a posição vai entrar aqui dentro do if. Olha lá. A posição do mínimo vai ficar aqui. Aí ele vai imprimir, ó, a posição do mínimo agora é 1. Ele vai imprimir B, tá vendo? Né? Aí ele vai para o for de novo, incrementa, olha lá, incrementou o J.
Então o J agora é 2. Pode olhar lá na tabela, é 2. Aí ele vai testar o if. O AJ é menor que a posição mínima? Não. O AJ aqui, ó, o J está no 2. É menor do que o que está na posição mínima? Não. Aliás, ninguém vai ser menor mais, vocês vão ver. Então, ele nunca vai entrar mais dentro desse if. Ele só vai incrementando o J, vocês vão ver. Ó, ele vai incrementar o J, né? Vai testar, mas não é menor que o mínimo. Incrementa o J de novo, vai testar, não é menor do que o mínimo está na posição 1, que é dessa. Aí ele incrementa o J, vai testar, não é. Incrementa o J, aí vai dar 6, eu não fiz o ponteiro andando aqui. 6 ele vai sair, para te mostrar que ele parou na posição final, né? Então, ele fez a primeira passada. Agora, ele vai sair do loop, olha lá. Ele vai trocar a posição do mínimo com a posição do i. Ó, ele vai trocar a posição do mínimo, que é essa aqui, com a posição do i. Então, ele vai fazer essa troca aqui, ó. Vai fazer 10, 20. Vocês vão ver. Olha lá, 10, 20. Tá vendo? Aí ele inicia ele tudo de novo. Ele vai para lá pro for. Incrementa o i. Então, agora o i vai fazer 1. Acompanha aí, ó. É só acompanhar o algoritmo que é fácil de entender, né? E aí ele vai, posição do mínimo, vai ser 1. Aí recebe lá o ponteirinho verdinho. Printa A. Aí ele vai entrar no for. Então, inicializa o J com I mais 1. Então, o I vale 1, então o J vai valer 2. Olha lá, inicializou com 2. Aí testa. O AJ é menor do que o mínimo? Não. 35 e aqui é 20. 35 e 20, né? Então, não entra, incrementa. Ó, aqui é 20, né? Não vai ter nenhum menor que 20. Então, ele não vai entrar aqui, não. Ele só vai incrementando o ponteirinho amarelo, olha lá. Só vai incrementando, ó. Vai testando, incrementa. Testa, incrementa. Vai sair, né? Porque agora vai testar, não deu. Aí vai para 6, né? Então, ele sai do loop, desse for aqui. Aí ele vai trocar a posição do mínimo com ele. Repare que a posição do mínimo está na própria corrente. Ele vai fazer essa troca aqui. Ele troca em termos de registrador, né? Mas vai ficar na mesma posição, 20, ó lá, ficou lá. Aí ele incrementa o J. Ó, o I vai ser 2, aí volta tudo de novo. Aí ele pega a posição do mínimo, ó, o ponteiro verde, printa A. Começa com J, I mais 1, então vai dar 3. Vamos ver se ele vai pegar menor. Vai ter o menor, é o 25, olha lá. Então ele vai entrar aqui uma vez, ó. Ele vai testar, no caso esse não é menor que esse. Incrementa, agora vai entrar, porque esse aqui é menor do que o mínimo. Ela entrou dentro do código, né? Aí ele vai printar o B, olha lá, né? Printa o B, ele entrou aqui. Aí ele vai incrementar o J ainda, tá lá no 5, não vai ser menor que o mínimo, ele vai testar, não vai ser. Ele incrementa, vai sair do vetor, vai dar 6, vai sair desse loop, desse for aqui, ó. Desse for mais interno. Aí ele vai pro swap, a troca. Vai trocar a posição do mínimo, ó, é esse cara aqui, com esse aqui, ó. Ih, vamos voltar lá. Ele vai trocar esses dois. Vai perder a caneta. Vamos pôr a caneta aqui. Ele vai trocar esse com esse, ó, né? Olha lá, trocou. Aí volta, inicializa e ir com 3. Está caminhando lá. Aí vai lá, vamos lá. Ó, posição do mínimo, printa o B, printa A, aliás. Faz o J inicializar aí mais 1, então vai dar 4. Vamos ver se tem menor. Tem esse, vai ser menor. Ele vai entrar lá, ó. É menor? É. Aí ele entra. Então o J está aqui agora, ó. Ó, o mínimo está aqui agora. Printa B. Aí ele incrementa de novo. Repare que esse aqui vai ser menor ainda. Ó, 30 é menor que 35. Então ele vai entrar de novo. Vai pegar a posição do mínimo aqui. Printa o B. Aí ele vai incrementar o J, desculpa, vai dar 6, vai sair do looping. Aí ele vai trocar a posição do mínimo com I. Posição do mínimo com I. Então, ó, o I está aqui, posição do mínimo está aqui. Então ele vai trocar esses dois. Vai mandar o 50 para lá. Olha lá. Agora vai o I igual a 4. É a última varredura, tá? Porque o I vai até N-1, ó. N-1. Então ele vai até 4. Se der 5, ele sai. Então, ó. Posição do mínimo é igual a I, então vai ser 4. Tá? Vai printar o A, olha lá. Vai inicializar o J com I mais 1, então vai ser 5. Tá lá, 5. Ele vai testar se a posição do J, a valor da chave é menor do que a posição do mínimo. Não é, então não vai entrar dentro do if.
vai incrementar o J, ela vai ser 6. Né? Aqui a gente não desenha o vetor saindo. Né? 6 ele vai sair do loop, aí ele vai trocar a posição do mínimo com a posição do i. No caso é ele com ele mesmo, né? Vai fazer essa troca aqui. Aí vai incrementar o i, vai ser 5, ele vai sair, né? Ele vai sair. Porque a nossa passada de 0 a n menos 1. Tá? Aí termina o algoritmo, ele vai retornar o vetor.